Pela primeira vez, mais da metade dos internados por Covid-19 no Brasil tem menos de 60 anos. Autor de chacina em creche catarinense é denunciado por 5 homicídios e 14 tentativas de assassinato. Supremo Tribunal Federal mantém concurso da Polícia Federal neste domingo. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk. Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 16 graus. Pela primeira vez no Brasil, mais da metade dos pacientes internados por Covid-19 tem menos de 60 anos de idade, segundo o boletim do Observatório Fiocruz, divulgado hoje. De janeiro a maio deste ano, a mediana de idade das internações em geral passou de 66 para 55 anos. No caso das hospitalizações em unidades de terapia intensiva, foi de 68 para 58 anos no mesmo período. A mediana de idade das pessoas que morreram por causa do coronavírus ainda está acima de 60 anos, mas a Fiocruz alerta para a redução de 10 anos desde o início de 2021. De 73 para 63 anos. Entre os motivos apontados para o cenário estão a redução de casos graves e mortes de idosos por causa da vacinação e a exposição dos jovens devido ao relaxamento das restrições e da necessidade de sair de casa para trabalhar. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Trânsito. Tem fluxo de veículos lento ainda para os motoristas na saída de Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul, pela BR-290. Ainda reflexo de um acidente que ocorreu no final da tarde, na região da Ponte do Jacuí. O motorista de um veículo perdeu o controle do carro e bateu na mureta. O trânsito ficou parcialmente bloqueado na região e só agora há pouco o veículo foi removido do local. São cerca de 2 quilômetros de congestionamento no sentido Porto Alegre-Eldorado, principalmente próximo à Ponte do Guaíba. Tem problemas também na zona sul de Porto Alegre, na região da Costa Gama, próximo a Gedeon Leite. No início da noite, um carro atingiu um poste na Gedeon Leite e o trânsito está parcialmente bloqueado no acesso ao trecho. Por conta disso, tem muita lentidão, principalmente na Costa Gama, sentido centro-bairro. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Tempo. Temperatura agora de 16 graus, 14 graus em Caxias do Sul, 16 também em Santa Maria, 17 em Pelotas e Rio Grande. O fim de semana começa com tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul. Pode chover forte até o final da manhã na região metropolitana, na Serra, no litoral e nas regiões norte, noroeste e sul. Há risco de vendavais em toda a metade sul, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km por hora. No domingo, o tempo fica firme e com sol em todas as regiões. A Fundação Oswaldo Cruz informou que está entregando hoje mais 6 milhões e 100 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca produzidas no Instituto Biomanguinhos. O total de doses enviadas hoje aumentou em 800 mil devido à liberação de novos lotes que estavam em etapa de controle de qualidade. A produção de novas vacinas está interrompida tanto na Fiocruz como no Instituto Butantan por falta de insumos. Com a chegada de uma nova remessa amanhã, a Fundação Oswaldo Cruz poderá retomar a produção na terça-feira e diz que a interrupção temporária não vai afetar o cronograma de entregas. Já o Butantan espera que a matéria-prima vinda da China chegue na próxima terça-feira. Ainda nesta edição, o Ministério Público de Santa Catarina apresenta denúncia contra o autor de chacina em creche de Saudades. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou hoje o homem que invadiu uma creche e matou 2 educadoras e 3 crianças no dia 4 de maio, no município de Saudades. Conforme a ação penal pública que será enviada à Justiça, Fabiano Kippermay, de 18 anos, deve responder por 5 homicídios consumados e 14 tentativas de homicídios.
No total, ele foi denunciado por 19 crimes contra a vida, sendo 8 contra adultos e 11 contra crianças. As qualificadoras definidas são motivo torpe, cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Segundo o Ministério Público, ele planejou o crime sozinho, tinha consciência sobre o que estava fazendo, era motivado por ódio e agiu no intuito de matar o maior número possível de pessoas. A Polícia Civil indiciou 2 pessoas por encenarem um enforcamento e usarem traje similar ao da Ku Klux Klan durante um ato em Porto Alegre, ocorrido no dia 21 de abril. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver um homem com uma túnica e máscara na cor marrom. Um manequim com uma roupa preta foi pendurado em uma árvore, simulando um enforcamento. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Combate à Intolerância. Em depoimento, os indiciados negaram que tivessem intenção de representar o grupo extremista dos Estados Unidos que defendia uma ideia de supremacia branca. Eles alegaram que pretendiam encenar um carrasco da Idade Média. No entendimento da polícia, o crime foi cometido pelos 2 por dolo eventual, ou seja, eles assumiram o risco de que a cena fosse interpretada como representatividade do grupo racista. O novo subcomandante da Brigada Militar é o coronel Cláudio dos Santos Feoli. O oficial era o responsável pelo comando dos 6 batalhões de choque do estado. Aos 47 anos de idade, Feoli já tem 30 anos de carreira na brigada. Já o coronel Rogério Stumpf foi escolhido novo chefe do Estado-Maior. Ele deixa o posto de comandante de policiamento da capital. Com isso, termina a mudança no comando da corporação. No início de abril, o coronel Rodrigo Mor Picon deixou o cargo e assumiu o atual comandante Vânio Santa Rosa. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Agora em Porto Alegre, 16 graus, 8 horas, 6 minutos e meio. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje por manter as provas do concurso da Polícia Federal neste domingo. A Corte analisa no plenário virtual a ação movida por uma candidata de Pernambuco que questionou a realização dos exames, mesmo com decretos restritivos em diversos estados e municípios do país. Com a decisão do Supremo, o concurso poderá ser realizado no domingo. A seleção chegou a ser marcada para 21 de março, mas foi adiada em razão da pandemia. O concurso vai preencher vagas para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou hoje que o governo está se preparando para realizar o censo em 2022. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal está obrigado a tomar as medidas necessárias para realizar o censo demográfico no ano que vem. Em abril, o governo havia cancelado a pesquisa porque o orçamento previsto não reservava os recursos necessários. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. No ano passado, o levantamento foi adiado por causa da pandemia. Na semana passada, após decisão do STF, o IBGE, que realiza o estudo, informou que prepara um plano para cumprimento da decisão judicial. Em instantes, lotação de leitos clínicos no Rio Grande do Sul por Covid-19 sobe 24% em menos de 2 semanas. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. O Rio Grande do Sul termina a semana com o número de pacientes internados em UTIs em elevação na comparação com a segunda-feira. Nesta sexta, são 1.645 pessoas em atendimento, 71 a mais em 5 dias, um crescimento de 4,5%. Em relação ao sábado passado, quando as UTIs gaúchas tiveram a menor lotação em 76 dias, esta sexta aponta 81 novos pacientes. A ocupação geral das UTIs, que envolve também outras doenças, é de 80,2% no estado. Nos leitos clínicos, que são de baixa e média complexidade, a ocupação subiu 23,4% em menos de 2 semanas. No dia 8 deste mês, o setor registrava 1.915 internados, o menor patamar desde 22 de fevereiro. Desde então, o número de pacientes vem subindo e hoje, 13 dias depois, chegou a 2.364 internados, 446 pessoas a mais em atendimento. O Brasil registrou 2.215 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Já foram registradas oficialmente 446.309 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.
Foram confirmados também 76.855 novos casos da doença. O total de casos confirmados chega a 15.970.949. O percentual de recuperados é de 90%. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.